Bom dia! Bom dia, você que já acordou no domingo de manhã, você que domingo de manhã está aí na sua casa com seu chimarrão, com seu café, pronto para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa Escola Dominical Online, né? Lembrando que ainda estamos em pandemia, bandeira preta, por isso estamos aqui então online e que eu quero te convidar para você ser um... Bom dia, Noidi, tudo bom? Bom dia, família Stimmer. Quero te convidar a ser um missionário virtual. Compartilhe esse vídeo, marca aí teus amigos. Hoje nós vamos aprender uma lição muito importante, uma lição assim que é o base, o fundamento da nossa fé cristã. Mas eu quero te convidar a gente a dar início com uma oração. Vamos orar então para dar início à lição de hoje. Nosso bondoso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por este domingo, te agradecer, ó Deus, por este sol que está brilhando lá fora, te agradecer que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e quero clamar a Ti, meu Deus, que o Senhor venha nessa manhã falar conosco, Teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações, Teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes para aprendermos mais de Ti. Fala conosco nessa manhã, Pai Celestial, e derrama sobre nós a Tua unção de graça, de sabedoria, e eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está assistindo essa live. Que a Tua graça e a Tua bênção se estenda a todos os lares aonde esse vídeo chegar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, queridas, nós estamos numa guerra, né? Todos sabem que nós estamos numa guerra. Tem um inimigo que tem nos atormentado nesses últimos anos. Na verdade, esse inimigo ele tem nos atormentado desde a fundação do mundo. Qual é o pior inimigo do ser humano? Eu pergunto para ti, qual é o pior inimigo do ser humano? Da vida humana? Alguns vão dizer que o pior inimigo é o diabo, e com certeza é. Mas se tem um inimigo que tira a nossa paz, que nos causa tristeza e que rouba a nossa alegria, é a morte. Quem é que fica feliz num velório? Quem é que fica feliz em ver um ente querido seu ali dentro de um caixão estático? Eu acho que a morte é aquilo que mais provoca dor, tristeza, sofrimento em nós. Só que Jesus, ele veio ao mundo com uma missão. Ele veio trazer vida, mas uma vida diferente do que a gente conhece. Ele disse lá em João 10:10 que ele veio trazer vida e vida em abundância. E o que significa isso? Se você está com a tua Bíblia em casa, eu quero te convidar a abrir em 1 Coríntios capítulo 15, que essa vai ser a lição de hoje. A lição de hoje vai ser toda em 1 Coríntios 15, onde nós vamos ver sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, por que Cristo teve que morrer, por que ele ressuscitou. Mas antes da gente entrar em 1 Coríntios 15, temos que entender que a missão de Cristo tem um propósito por causa de algo que aconteceu muito antes. Então nós vamos lá para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Deixa marcado 1 Coríntios 15. E vamos lá para o começo da Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Amém? Antes de entrar em Gênesis 3, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher os criou. E Deus os abençoou. Eles dizem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra,
Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e acho na superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto e semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim o fez. Deus fez a sua criação perfeita. Deus tão perfeito... Bom dia, Miriam. Deus tão perfeito criou a humanidade perfeita, Ele criou um mundo perfeito, Ele criou um mundo para ser livre de imperfeições. Não era projeto de Deus que o ser humano ficasse doente e morresse. O projeto de Deus é que o ser humano fosse um ser perfeito, completo e imortal. Mas Deus, sabendo o que ia acontecer, Ele criou um plano, um projeto, um plano B. Ele já tinha um plano B para resgatar a humanidade. Só que Deus, ele não criou robôs. Ele não criou robozinho programado. Quando ele criou o ser humano, a intenção dele era criar um ser livre. E ele queria que o ser humano pudesse não ser forçado a adorar ele. Não que o ser humano fosse forçado a amar Deus cegamente. Deus deu a escolha para o ser humano de amá-lo ou não, de obedecê-lo ou não. Ele deixou o ser humano livre para escolher. E ele fez um plano, ele fez um teste com o ser humano. Botou no meio do jardim do Éden, onde vivia o homem e a mulher, uma árvore da qual eles não podiam tocar. Ali era um teste para provar a obediência do ser humano, era um teste para provar se o ser humano seria obediente a Deus ou não. Muita gente pensa que o pior erro de Deus foi ter colocado aquela árvore ali no meio do jardim do Éden. Mas, na verdade, isso mostra o amor de Deus. Ele deixou o ser humano livre para escolher. O ser humano é livre para escolher obedecer a ele ou não, seguir as ordens dele ou não. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Bom dia aí, Rosane. Bom dia, Claudete, Soleiza. Então, lá em Gênesis capítulo 3, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Antes da criação do mundo, antes de Deus criar esse mundo físico, esse mundo material, Deus criou o mundo espiritual. A Bíblia fala que ele criou os céus e a terra. Então, primeiro, Deus habitava na eternidade junto com seres espirituais, que são os anjos. Ele criou os anjos antes de criar os homens. Ele habitava no céu com os anjos. Um anjo dele se rebelou. Um anjo de Deus, um anjo perfeito, um anjo belo, chefe dos anjos, se rebelou contra Deus e queria tomar Deus. E esse anjo foi expulso do céu. Não é esse o foco da nossa aula, mas é só para a gente entender melhor o que Cristo veio fazer. Quando esse anjo foi expulso do céu, e vocês podem ver isso lá em Apocalipse, lá no livro do profeta Ezequiel, no livro de Isaías, ele arrastou com ele 1/3 dos anjos de Deus. E o que aconteceu com esses anjos? Esses anjos estavam aí.
Não havia lugar para eles. Eles estavam aí perdidos no universo. E a terra, Deus deu para o ser humano. O ser humano dominava sobre a terra. Esse anjo caído, que nós não sabemos o nome dele, a Igreja Católica deu para ele o nome de Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, porque as escrituras dizem que ele era um ser de luz. E Jesus chamou ele de Satanás, que quer dizer adversário. A Bíblia chama ele de diabo, que quer dizer aquele que vem causar divisão. Esse anjo não tinha como entrar na terra e não tinha autoridade nenhuma sobre a terra, porque a terra era um mundo que Deus criou para o ser humano dominar. O ser humano é que mandava e reinava na terra. Mas como fazer para que o ser humano perdesse domínio sobre a terra? Ele recebeu esse domínio de Deus. Se o ser humano se revoltasse contra Deus e desobedecesse a Deus, ele perderia todo o domínio e toda a autoridade que ele recebeu do próprio Deus. Bom dia, Ângelo. Então, aqui acontece o quê? Uma sessão mediúnica. A primeira sessão mediúnica. Como Satanás, ele é espírito, ele não tem corpo, ele precisa de um corpo para se comunicar com o ser humano. E como os únicos seres humanos que tinham aqui eram Adão e Eva, ele se apropriou do corpo de um animal para poder se comunicar com a mulher. Ele viu ali a mulher sozinha, usando a boca de uma serpente, se utilizando de um fantoche. Ele chegou para a mulher e começou a questionar a mulher sobre Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu: não, de todas as árvores do jardim nós podemos comer. Mas o fruto que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis e não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que tu não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que tu tocar nesse fruto, teus olhos se abrirão, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Primeira coisa que Satanás faz, ele fez a mulher duvidar da palavra de Deus. Lançou uma seta na mente da mulher, fazendo ela ficar em dúvida sobre a palavra de Deus. Ele faz isso até hoje essa é a tática dele, fazer a gente duvidar da palavra de Deus. E depois ele tenta a mulher, a mesma tentação que fez ele cair do céu. Ele caiu do céu porque ele queria ser igual a Deus. E ele falou para a mulher: se você comer desse fruto, teus olhos se abrirão, você terá conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. Aí todos já conhecem essa história, né? A mulher comeu do fruto, caiu, deu o fruto ao seu marido caiu. E interessante que depois que eles caíram, lá no versículo 8, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, se esconderam. O pecado fez com que eles se escondessem de Deus. Antes eles tinham uma relação perfeita com Deus. Deus visitava o homem e a mulher todos os dias, na viração do dia, ali às 6 da tarde, todos os dias Deus vinha visitar o ser humano e o ser humano tinha uma conexão perfeita com Deus. E essa conexão perfeita com Deus é rompida. E essa ligação entre homem e mulher, entre o mundo espiritual, é interrompida. Deus os expulsa do jardim do Éden e aí o pior inimigo do ser humano entra no mundo, a morte. Até aqui não existia a morte. Até aqui não existia a doença, não existia a tristeza, o corpo do homem e da mulher eram perfeitos, mas quando eles comeram do fruto, é claro que eles não caíram mortos no mesmo momento, mas aí a morte entrou no mundo. E aqui, todo o domínio que pertencia ao homem e à mulher passou para as mãos de Satanás. Ele tinha direito legal de dominar sobre o ser humano e tinha direito legal de estar influenciando na terra, porque o ser humano rompeu a sua ligação com Deus. Então, onde entra Cristo nessa história? Jesus ele veio para o mundo com uma missão, a missão de criar uma ponte entre Deus e o ser humano. Jesus ele veio tirar
todo o domínio nas mãos de Satanás e devolver para nós, seres humanos, o domínio que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então, Jesus, ele paga o preço dos nossos pecados, ele pega sobre ele a responsabilidade pelos nossos erros, a responsabilidade pelos nossos pecados, ele pega sobre ele a responsabilidade por toda a maldade, por todo o egoísmo, estupros, assassinatos, roubos, adultérios, imoralidades, ele pega essa responsabilidade para ele. E ele paga o preço dos nossos pecados sofrendo, tendo o seu corpo moído, tendo o seu corpo dilacerado e derramando o seu sangue numa cruz. Mas isso é que nós vamos trabalhar na Páscoa. A Páscoa é sobre isso. É Cristo pagando os nossos pecados, Cristo vencendo os nossos inimigos, que é o pecado e a morte. Então, o que acontece? Ele ressuscita ao terceiro dia. E por que ele ressuscitou? Aí que entra, agora sim que nós vamos... Até agora foi uma introdução. Até agora tudo foi uma introdução. Agora a gente vai entrar na aula de hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. E aqui Paulo nos ensina por que Cristo ressuscitou e o que vai acontecer conosco após a gente passar pelo véu da morte. Certa vez eu estava visitando, não é aqui em Constantina, isso foi em outra cidade, visitando um casal que estava afastado da igreja metodista. O marido não queria mais saber da igreja. E conversando com a esposa, ela disse que teve uma conversa com seu marido e ele falou que ele acredita em Deus, que realmente ele acredita em Deus, mas ele não acredita na existência de um inimigo, na existência de Satanás, e ele não acredita em vida eterna. Para ele, morreu, acabou. Foi depositado o corpo lá no cemitério, pronto, acabou ali, terminou, não tem mais nada. E aí, ouvindo esse relato, eu pensei comigo, bom, se ele não consegue acreditar na vida eterna, não tem o que fazer na igreja mesmo. Não tenho... Fazer o que na igreja? Se morreu, acabou. Então aproveita essa vida. Como o apóstolo Paulo falou, comemos, bebamos, que amanhã morramos. Porque o propósito de nós estarmos na igreja aprendendo sobre Cristo, o propósito da gente estar orando, lendo a Bíblia, da gente estar se santificando, é porque nós cremos na vida eterna. É porque nós cremos que tem algo a mais do que esta vida. A vida é muito mais do que você nascer, crescer, envelhecer e morrer. Tem algo a mais. Esse é o propósito da fé cristã. Aí é o centro da fé cristã, que Cristo morreu por os nossos pecados e Cristo conquistou para mim e conquistou para você o direito de viver para sempre. A morte não é o fim. Essa é a base da nossa fé, que a morte não é o fim. Pegamos aqui em 1 Coríntios 15. Vamos ler juntos aí? Você já está com a tua Bíblia aberta? Está com a Bíblia aí, Ângelo? O Ângelo está em silêncio hoje. Demora um pouco para eles receberem. Cassiane, a Soleis, a Rude, a Miriam, a Stephanie está aí junto contigo, Miriam? Luísa. Vamos lá, então. 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como eu vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amém? Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amém? Então, segundo as Escrituras, como o apóstolo Paulo bem nos lembra, Cristo
pagou o preço dos nossos pecados, foi crucificado e Cristo morreu. Cristo morreu. O Jesus, homem, provou da morte. Ele podia ter descido da cruz, mas ele preferiu se levantar do túmulo. Quando ele estava lá crucificado, muitos diziam: se tu é o Cristo mesmo, desce dessa cruz para que creiamos em ti. Mas se Cristo tivesse descido da cruz, ele não teria cumprido o propósito, ele tinha que morrer. Ele tinha que experimentar a morte, ele tinha que provar sobre ele aquilo que nos atormenta, que é a morte. E ele morreu. E muitas testemunhas estavam ali testificando que ele estava morto. E ele foi sepultado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele foi visto por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas ouviram, ou tocaram, estiveram com ele. E lá no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: e no final, depois de todos, ele também foi visto por mim, como um nascido fora de tempo. Paulo não fazia parte dos primeiros discípulos de Cristo. Paulo era perseguidor da igreja, ele se converteu muito tempo depois, e ele testifica que ele viu o Cristo ressuscitado, ele viu Jesus vivo. E vamos pular alguns versículos. Lá no versículo 12, o versículo 12 diz assim: ora, é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirma algum dentre vós. Não é ressurreição de mortos. Espera aí. Então, essa ideia cética, essa ideia ateia de que morreu, acabou, morreu, terminou, não tem mais nada depois da morte, já havia nessa época. Já estava tendo ali uma ideia corrente que não há ressurreição do morto. O morto não ressuscita, o morto não volta, morreu, acabou. Depositou o corpo ali no cemitério, acabou, já era. Não tem mais volta, não tem mais retorno. E Paulo escreve essa carta. Sabemos que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram acrescentados bem depois para facilitar a nossa leitura. Mas quando ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, ele escreve com o propósito de confrontar uma crença que estava tendo ali entre a igreja, que morreu, acabou. Não tem ressurreição de morto. O morto ele não volta mais. E daí Paulo fala: mas se não há ressurreição de mortos, versículo 13, 1 Coríntios 15, 13, para você que está acompanhando a leitura. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e é vã a nossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus de Nazaré, é a base central da fé cristã. Cristo ressuscitou e Jesus venceu a morte, e essa é o fundamento da nossa fé. Esta é a base do cristianismo. O cristianismo ele tem como base que Cristo venceu a morte, que Cristo se levantou do túmulo, que Cristo se levantou dos mortos e ele voltou à vida. Se for provado que Cristo não ressuscitou, se for provado que ele morreu, que ele está morto, que ele não se levantou daquele túmulo, toda a crença cristã se desfaz. O cristianismo ele rui por terra, porque o cristianismo ele está sobre esta base, sobre esse fundamento. Cristo venceu a morte. A morte não foi capaz de deter Cristo. A morte não foi capaz de derrubar Cristo. Cristo foi maior que a morte, ele venceu a morte. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Ou seja, ele quebrou os grilhões da morte. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo, esse é o versículo, olha, grave esse versículo, anote. 1 Coríntios 15, 19. Anote, destaque na sua Bíblia.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo é só para esta vida, se nós vamos na igreja apenas para buscar bênção temporária, bênção para aqui e agora, e quando a gente morrer, acabou, a gente não passa de infelizes miseráveis. Somos infelizes miseráveis mesmo, porque nós vamos perder os nossos entes queridos, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nós vamos enterrar as pessoas que nós amamos e acabou. E nós vamos ser enterrados, alguém vai carregar o nosso caixão, vamos ser depositados lá naquele cemitério e acabou. Que esperança é essa? Então nós não temos esperança, nós estamos perdidos. Simplesmente estamos perdidos. Se uma pessoa estiver com depressão e resolver cometer suicídio, não faz diferença. Simplesmente não faz diferença. Se não existe vida eterna, se Jesus não venceu a morte, se não há algo melhor para nós, além desse mundo, se esse mundo é tudo que existe, se essa vida é tudo que existe, e se não existe mais nada além desta vida, então a nossa fé é vã. Porque Cristo ele veio com uma missão. E a missão de Cristo, ele não morreu numa cruz para que a gente tenha uma vida boa aqui nessa terra. Ele não morreu numa cruz para te dar uma vida financeira estável, um casamento dos teus sonhos. Não. Ele morreu numa cruz para te dar vida eterna, vida para sempre, para que você pudesse viver para sempre, para toda a eternidade. Esse foi o propósito de Cristo morrer numa cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, ele rasgou a nota promissória, a dívida que nós tínhamos com Deus, e ele cria uma ponte entre o ser humano e Deus para que o ser humano volte a viver com Deus. Então vamos para o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro ser humano a ressuscitar. Visto que a morte por um homem entrou no mundo, por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Por causa do pecado de um homem, por causa do pecado de Adão, todos nós morremos. Todos nós morremos por culpa de Adão. Mas por causa de um pecado que nós não cometemos, com um pecado que o nosso pai, o nosso antepassado, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, cometeram, todos nós morremos. Mas por causa da obediência de um homem, porque a Bíblia diz que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Por causa da obediência de um homem, do sacrifício de um homem, toda a humanidade é resgatada e toda a humanidade tem a esperança da vida eterna. Versículo 22, todos, assim como em Adão, todos morrem. Em Cristo todos somos vivificados. Todos nós morremos, todos nós morreremos por causa do pecado de Adão. E todos nós viveremos, todos nós vamos ressuscitar dos mortos por causa de Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, e que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha, meu irmão, tu prestou atenção nesta revelação, olha, presta atenção. Aqui, ó, aqui está a chave. Prestou atenção, isso aqui é a revelação para mim e para a tua vida. O que vai acontecer quando eu e você morrermos? Nós vamos morrer, vamos estar aguardando a volta de Cristo. Cristo vai voltar para essa terra. Ele vai retornar. E o que ele vai acontecer quando Cristo voltar? Primeiro ele volta, depois que ele volta, o que acontece? Os que morreram em Cristo, os que morreram fiéis a Cristo, os que morreram seguindo a palavra de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, vão ressuscitar. E Jesus vai destruir todos os inimigos da humanidade.
entre eles a morte. Ó. Então virá o fim. Versículo 24. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem, potestade e poder, porque convém que ele reine. Convém que Jesus venha reinar sobre nós. Ele é o nosso rei. Convém que ele venha governar a terra. Cristo vai vir governar a terra. E haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia. O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus vai voltar para destruir todos os inimigos da humanidade. E o inimigo que ele vai destruir, que vai aniquilar, é a morte. Não vai mais ter morte, ninguém mais vai viver. Vai morrer. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quanto, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho também se sujeitará a todas as coisas que sujeitou para Deus. Seja tudo em todos. O que isso significa? Significa que Jesus vai vir a esse mundo para reinar. E ele é dono do mundo, ele é dono do universo. E quando ele voltar e tomar de volta o reinado do mundo, todos aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram em Cristo vão reinar com ele. Porque se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros. E se Cristo, sendo filho de Deus, vai reinar, aqueles que reinam com ele vão receber de volta todo o domínio que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden. Versículo 29. De outra maneira, que faremos que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigo a toda hora. Dia após dia eu morro e eu protesto, irmãos, para a glória que tenho em vós outros, que Cristo, nosso Senhor... Havia uma seita nessa época aqui em Corinto que realizava batismo em favor dos mortos. As pessoas emprestavam seus corpos para receberem um batismo em favor daqueles que faleceram. Isso não é cristão. Isso era uma seita da época, e Paulo pega essa heresia, pega essa falsa crença que se tinha na época para confrontá-los. Por que eles não acreditavam em ressurreição? Eles batizam os mortos, mas eles não acreditam em ressurreição. E aí Paulo confronta. Peraí, se não existe ressurreição, por que vocês ficam fazendo isso? Se não existe ressurreição, por que fazem missa de sétimo dia? Por que vocês acendem vela para os mortos? Por que preocupação com os mortos se não existe ressurreição? Para que fazer um túmulo bonitinho lá no cemitério, bem cuidadinho? Para quê? Para que se preocupar com os mortos se não há ressurreição? É isso que Paulo está confrontando. Porque se não há ressurreição, não tem por que vocês estarem se preocupando. Mas fiquem aqui em 1 Coríntios 15, nós já vamos voltar para cá. Já volto para 1 Coríntios 15. Vamos lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo... Antes de Timóteo. 4. Primeira Tessalonicenses. O que vai acontecer? Quando que isso vai acontecer, pastora? Olha, eu não sei. Jesus disse que nem ele sabe. Jesus disse que nem os anjos do céu sabem. Apenas o Deus Pai sabe quando isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer. Isso é uma profecia. É uma profecia bíblica do que vai acontecer nos finais dos tempos. Esse mundo que nós vivemos, ele vai ser destruído. Esse mundo onde a gente vive. Esse planeta Terra onde a gente vive. Tudo vai ser destruído. Qual que é a referência? Tessalonicenses 4:13. Então, esse mundo vai ser destruído. Houve um mundo antes de nós que foi destruído por causa do dilúvio. Deus choveu 40 dias e 40 noites, e o dilúvio destruiu a terra, sobrando só Noé e sua família.
E é uma profecia que esse mundo vai ser destruído de novo, mas dessa vez não vai ser destruído por água, vai ser destruído por fogo. E o que vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Não sejam ignorantes em relação à morte, para não vos entristecerdes como demais, que não têm esperança. Não sejam ignorantes para que vocês percam a esperança quando participar de um velório, para que vocês percam a esperança quando tiver que passar pela dor do luto. Versículo 14, de 1 Tessalonicenses 4. Pois nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus, Pai, por causa de Jesus, vai trazer de volta os mortos. Vai levantar os mortos das suas tumbas. Os mortos vão se levantar dos seus túmulos. Todos. Todos os que morreram. Desde Adão e Eva até hoje. Todos os que faleceram vão se levantar dos seus túmulos. Versículo 15. Vos declaramos, por palavra do Senhor, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procedemos os que dormem. Aqui está uma revelação, nem todo mundo vai morrer. Opa, como assim? Não, nem todos vão morrer. Quem estiver vivo quando Jesus voltar, primeiro os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão se levantar dos túmulos. Depois, aqueles que estiverem vivos, aqueles que não morreram, esses vão ser transformados. Versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Portanto, o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Ouvida a voz arcanjo que ressoa como trombeta de Deus. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer? Anjos, arcanjo, tocarão trombetas. Os céus vão se abrir, Cristo vai aparecer e toda a humanidade vai ver. Toda a humanidade verá Cristo vindo dos céus. E quando toda a humanidade ver Cristo vindo dos céus, primeiro os mortos vão ressuscitar. E depois que os mortos ressuscitarem, o que vai acontecer? Versículo 17. Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O céu vai se abrir, trombetas vão tocar, Cristo vai aparecer, os mortos vão ressuscitar e os vivos serão arrebatados junto com os mortos para se encontrar com Cristo nos ares. É lindo isso, não é? Não, isso é incrível, é maravilhoso. Essa é uma promessa. Irmãos, várias profecias da Bíblia já se cumpriram. Por que essa não há de se cumprir? O que seria impossível para Deus? Agora a gente volta para 1 Coríntios 15. Aí tem uma pergunta. O que vai... Pastora Keila, o que vai acontecer comigo se eu morrer e ressuscitar dos mortos? Os mortos que ressuscitarem, nós vamos reconhecê-lo? A gente vai se reconhecer no céu? Como vai ser? Versículo 35 de 1 Coríntios 15 diz: Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo que eles vêm? Versículo 36, insensato. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará corpo como lhe aprouver. Dera a cada uma das suas sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Imagina uma semente que vai ser semeada na terra. Quando tu vai semear um grão de... Vamos pegar um grão de milho. Tu plantou uma semente de milho na terra. Tu não está plantando aquilo que você espera que vai nascer, porque não vai nascer uma semente de milho gigantesca, vai nascer uma planta com espigas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está comparando o corpo que vai ser sepultado na sepultura com essa semente. E quando o corpo humano ressuscitar, nós não vamos ressuscitar nesse mesmo corpo. Esse corpo aqui vai desaparecer. Esse corpo aqui, a terra vai comer, vai apodrecer, esse corpo já era. Mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso verdadeiro eu, vai voltar a viver num corpo perfeito. Um corpo igual ao corpo dos anjos. Jesus fala isso lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Jesus explica para os fariseus que quando ressuscitarmos, vamos ser semelhantes aos anjos. Um corpo que não adoece, um corpo que não morre, um corpo que não precisa de alimento, um corpo totalmente perfeito, com funcionamento perfeito. E um corpo glorificado, nós teremos corpos glorificados, semelhantes aos anjos nós seremos. E versículo 50. Vos afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção e a redenção. Eis que vos digo em mistérios. Aquilo que eu falei antes. Nem todos dormiremos. Não é todo mundo que vai morrer, não. Mas transformados serão todos. No momento, versículo 52, você que está acompanhando. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos vão ressuscitar em corpo perfeito, em corpo glorificado, em corpo sem defeito. Nós seremos transformados. Quem morreu paralítico vai ressuscitar caminhando. Quem amputou um braço, amputou uma perna, vai ressuscitar com seu corpo inteiro, completo. Quem morreu surdo ou cego vai ressuscitar vendo, ouvindo, vai ressuscitar no corpo perfeito, glorificado. Quem morreu velhinho, idoso, vai ressuscitar no corpo jovem. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O velhinho, o vovozinho, vai ressuscitar num belo jovem perfeito. A pessoa doente que morreu tomada do câncer vai ressuscitar num corpo saudável, perfeito, forte. E agora, essa é a nossa esperança. No versículo 54. Se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, que é o pecado, a força da morte, que é o pecado, o alimento da morte, que é o pecado, e a força do pecado, que é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. De que serve adiantar? De que serve servir a Deus? No Senhor o teu trabalho não é em vão. Seja firme em Deus. Seja inabalável em Deus. Fique firme nas obras de Deus. Porque a tua recompensa vai ser viver para sempre. Viver para toda a eternidade. No mundo perfeito. No mundo onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem lágrimas. E você vai viver para sempre com Cristo. Vamos lá para o livro de Apocalipse e eu já vou encerrar. A aula já está encerrando. Dúvidas? Coloca aí suas dúvidas, seu comentário. O que você aprendeu hoje? Aprendeu alguma coisa? E é isso que nós vamos celebrar na Páscoa, né, pastora? Ah, isso mesmo. Essa é a celebração da Páscoa.
Por que nós celebramos a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração que Cristo venceu a morte. Essa é a Páscoa. Cristo venceu a morte. A Páscoa é isso, não é outra coisa. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Tá, todo mundo vai ressuscitar. Mas todos que vão ressuscitar vão viver para sempre no mundo perfeito? Não. Aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que foram rebeldes contra Deus e não quiseram Deus em suas vidas, vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para ter um destino triste, vão estar afastados de Deus. Quem não quis Deus nessa terra, não vai viver com Ele no céu. Quem não quis saber de Deus nessa vida, não vai viver com Deus na ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Você que está com Bíblia aí, vou dar um tempinho aí para você folhear a tua Bíblia. Eu estou colocando as referências nos comentários, avisa ali. Tá, as referências estão aqui nos comentários, o pastor está botando nos comentários aqui da live. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que se assenta, de cuja presença fugiram terra e céu, que não se achou lugar para eles. Como eu falei antes, essa terra vai ser destruída, essa terra não vai mais existir. Versículo 12, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono de Deus. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Tudo o que você faz nessa terra, os anjos do céu estão anotando. A história da tua vida, cada ato da tua vida, cada pensamento, cada palavra, cada atitude está sendo anotado. E quando você se arrepende e pede perdão, vem uma borracha e apaga aquilo ali. Mas a tua história está toda escrita e está toda registrada no céu. O céu tem o registro e o arquivo de cada ato, cada atitude, cada comportamento meu e teu. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além os entregaram, os mortos que neles havia. Foram julgados um por um segundo as suas obras. Todos os que morreram antes de nós, desde Adão e Eva, até os nossos dias, todos foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Existem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Os que morreram firmes em Cristo, os que morreram obedientes a Deus, vão ressuscitar para a vida eterna. Não vão provar a segunda morte. Os que morrerem sem Deus, que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a palavra de Deus, viraram as costas para Cristo, vão ressuscitar para a segunda morte. Eles provaram a morte física, mas quando eles ressuscitarem, vão provar a morte espiritual, ou seja, vão ser lançados num abismo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse vai ser jogado para dentro do lago de fogo. Versículo 15. Agora, capítulo 21 de Apocalipse, já estou encerrando. Apocalipse, capítulo 21. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existem. Esse mundo não existe mais, esse mundo já foi destruído. Deus destruiu tudo para fazer tudo de novo. Deus acabou com tudo para fazer um novo mundo. Vi novo céu, vi nova terra. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Nós vamos ter um rei que vai reinar sobre nós. Quem é esse rei? O próprio Deus, o próprio Cristo ressuscitado. O próprio Cristo será o governante desse mundo. E ele enxugará dos olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, a morte já não existirá. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Versículo 5. Aqueles que está sentado no trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, quem tem sede, darei de graça a fonte de água da vida. Olha só que lindo isso, Jesus falando, aqui Jesus falando para João, aquele que tem sede, eu vou dar de graça uma fonte de água de vida. E o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós seremos filhos de Deus, nós vamos viver num mundo, nós vamos viver num mundo perfeito, reinado por um rei perfeito, e nós seremos filhos do rei. Nós seremos príncipes e princesas. Eu e você vamos ser um príncipe e uma princesa, filho do rei. O rei do mundo vai estar aqui reinando, vai morar com nós. Cristo vai vir morar com a humanidade. E quando Cristo vir morar com a humanidade, ele será o rei, nós vamos ser os filhos do rei. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse 22. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, o Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de cadeia. A gente não precisa mais de energia elétrica, nem da luz do sol. Porque o Senhor brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos dos séculos. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos essas coisas que em breve hão de acontecer. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras, as profecias desse livro. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, ele vai consertar esse mundo. Ele vai colocar tudo e todos nos seus devidos lugares. Bem-aventurado aquele que estiver fiel quando ele voltar. Felizes aquele que forem fiéis quando Cristo voltar. Porque quando ele voltar, nós vamos se você for fiel, se eu me manter fiel, se você se manter fiel, meu querido, nós vamos viver num mundo maravilhoso, num mundo glorioso, como príncipes e princesas, filhos do rei. Vamos provar de uma árvore que é cura, e toda lágrima vai ser enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pobreza, miséria, não haverá mais fome, não haverá mais guerras. Vamos viver num estado perfeito de felicidade, pelos séculos dos séculos dos séculos. E essa é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é essa. Esse é o motivo de eu e você perseverarmos no Evangelho. Ainda que a gente sofra aqui nessa terra, ainda que a gente tenha problema, luta, ainda que a gente tenha que passar por provações, ainda que a gente tenha que passar por sofrimentos, ainda assim, vale a pena morrer fiel a Cristo. Vale a pena morrer sendo fiel à palavra de Deus. O Ângelo mandou uma pergunta: quem morreu bebê vai virar jovem também? Bom, provavelmente sim. Acredito que sim, Ângelo, porque já fica perfeito, não vai ter crescimento no céu. Porque na ressurreição vai haver uma perfeição. Nós vamos ser semelhantes aos anjos. Repete a pergunta. Tá, o Ângelo perguntou: quem morreu bebê vai ressuscitar jovem? Respondendo à pergunta do Ângelo:
Ângelo, não estou lembrando aqui o capítulo e o versículo, mas depois eu te mando, que está no Evangelho de Mateus e de Marcos, quando Jesus responde à pergunta dos fariseus. Jesus fala que na ressurreição todos nós vamos ser semelhantes aos anjos. Os anjos, eles são seres completos, eles são seres inteiros. Então, quem morreu bebê, sim, vai ressuscitar adulto. Vai ser perfeito, porque o bebê, ele não é perfeito. O bebê, ele precisa de cuidado, ele precisa crescer, ele precisa ser alimentado. Então, vai ressuscitar como todos nós vamos ser adultos jovens. Esse é o propósito, que todos sejam adultos e sejam jovens. 33 anos. Eu acredito que sim. Então, espero ter respondido a tua pergunta. E aí, meus irmãos, aprenderam alguma coisa hoje? Não aprenderam nada? Gostaram da aula? Não gostaram? Ficaram dúvidas? Concordo? Não concordo? Importante frisar, pastora Keila, que é essa razão da nossa fé que nós celebramos na Páscoa. É por isso que a gente está 40 dias dedicado para pensar nisso e para se preparar. É a maior festa. A gente comemora essas festas de aniversário, a gente comemora título... Chega mais perto, então, pastor, para falar. Não, a gente comemora... Não vira assim, porque senão tira o enquadro. A gente comemora festa de aniversário, a gente comemora título de time, a gente comemora tanta coisa. E tudo isso é importante. Mas e tem preparação para isso. Festa de aniversário de casamento, festa de aniversário... Mas essa festa da Páscoa vale a pena realmente se preparar. Porque se preparar é uma prévia da festa que a gente vai viver no céu. Esse é o significado da Páscoa. A gente celebrar que Jesus venceu a morte e que esse céu maravilhoso está nos esperando. Amém. Ouviram? Esse é o significado da Páscoa, é isso que nós comemoramos na Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é comemorar que o céu maravilhoso nos espera. A Páscoa é comemorar que Cristo venceu a morte, que Cristo derrotou a morte. A Páscoa é comemorar a nossa vitória em Cristo e que nós vamos reinar com Ele na eternidade. Isso é Páscoa. E é isso que a gente faz na Quaresma. A Quaresma são 40 dias de preparação para a Páscoa. 40 dias aguardando o dia de celebrar a ressurreição. Esses 40 dias é uma preparação para a gente comemorar a ressurreição de Cristo, representando a nossa vida, que nós estamos numa preparação para celebrar que vamos ressuscitar com Cristo e vamos reinar com Cristo por toda a eternidade. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e que possamos morrer perseverantes ao Evangelho. Quero te convidar para hoje à tarde, às 14h30, ouvir o programa de rádio Coração Aquecido pela Rádio Constantina FM. Quem mora fora de Constantina pode ouvir pela internet. Nós vamos continuar nessa mesma ministração, nesse mesmo espírito. E eu quero te convidar, meu irmão, seja perseverante em Cristo. Não desista. Agora na Bandeira Preta, o programa Coração Aquecido está sendo culto no rádio. Então não é o programa no formato que era antes. Né? Até terminar a Bandeira Preta a gente está fazendo culto. Por quê? Porque tem pessoas que não têm acesso à internet e não podem participar dos cultos online pela internet. Então podem participar pelo rádio. Amém. Vamos orar? Então te espero hoje às 14h30 na Rádio Constantina FM. Se você ficou com mais alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, deixa aí teu comentário, depois eu vou ler e vou responder, tá bom? Santo Deus Pai Eterno, nós queremos te agradecer pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo venceu a morte e derrotou o inimigo da humanidade. Queremos te agradecer pela esperança de vida eterna, pela esperança de viver na eternidade com nossos entes queridos. Pedimos em nome de Jesus a tua paz, a tua graça, que o Senhor nos fortaleça para continuarmos perseverantes no teu Evangelho e que tua graça se estenda aos nossos familiares, amigos e que teu Santo Espírito venha tocar na vida daqueles que não te conhecem ou que se mantêm rebeldes contra ti. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Forte abraço a todos, tenham todos um bom domingo e que possamos sempre andar em vitória. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.